Muito bem, a gente vai dar sequência então no nosso curso sobre 7 marcas dos seguidores de Cristo. E aí eu tenho a seguinte pergunta para vocês, para a gente começar. Para quem não sabe, esse carro é uma Ferrari, tá bom? Alguém sabe o modelo ou não? É uma Spider, isso, uma vermelha, muito bom. É uma Spider alguma coisa, tá bom? Para vocês terem noção, eu não consegui entender ao certo qual que é o preço dessa Ferrari, se é 2 milhões ou se é 4 milhões. Nem o preço eu consigo achar muito fácil, daí se vê que não é bem a nossa área de conforto. Mas 2 milhões e 4 milhões para mim sinceramente é a mesma coisa. Eu não tenho um, não tenho outro também. Mas eu queria que você imaginasse o seguinte, por mais difícil que seja. Imagina que eu sou um daqueles bilionários, aqueles sheiks, sabe, que nada em dinheiro realmente. Eu não contei para vocês até hoje porque eu queria que vocês me amassem por quem eu sou, não por causa do dinheiro, então por isso que eu não trouxe notícia para vocês até hoje. Mas imagina que eu tenho muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. E eu tenho condições de, para quem quiser, eu entregar para vocês e dar para vocês uma Ferrari como essa, por exemplo. Ou para as mulheres, a gente pega o valor da Ferrari, você compra, você usa em viagens e compras, vale compras, certo? Imagina isso. Imagina que eu tenho condições de dar um presente desse para quem quiser. Quem quiser. Seria só vir aqui à frente, pegar uma fila básica, porque ia ter, e você pegar. Tá bom? Me ajuda com uma coisa aqui. Se eu tivesse isso à sua disposição, se eu tivesse condições de dar uma Ferrari para você, de 2 milhões ou de 4 milhões, o que eu poderia fazer para motivar você a vir até aqui buscar esse presente? Só falar qual é o presente, a motivação já tá ali. E se eu oferecesse e de repente alguém por algum motivo ficasse receoso de vir, tipo assim, eu não sei se vou lá na frente, que eu não sei se é pegadinha ou não, vai ter uma câmera filmando e eu não, né? Ou achando que é mentira, ou achando aí tem, porque ninguém sai distribuindo Ferrari assim, né? 9 horas da manhã de um domingo qualquer. Se algumas pessoas, ou então tipo a fila tá grande, né? Depois eu vou, alguma coisa assim. Se algumas pessoas estivessem na dúvida entre vir ou não, o que eu poderia oferecer de incentivo para que essas pessoas viessem aqui à frente e pegassem esse presente? Fica mais caro que a Ferrari, né? Milhões para poder manter ela. Oi? Milhões para poder manter? Certo. A sua preocupação é essa, de manter a garagem, né? Eu entendi. Percebe que na verdade quando a gente está falando de oferecer um presente muito grande, é difícil oferecer um incentivo, porque o incentivo teria que ser maior do que o presente. Talvez eu teria que encontrar um outro jeito de motivar você, que você fala, agora sim, agora eu estou motivado a ir lá para frente. Quero que você guarde essa ideia, essa pequena reflexão de domingo de manhã, a gente já vai voltar para ela, tá bom? Primeira marca que a gente vai falar então, dessas 7 que a gente separou, é sobre pessoas ou seguidores de Jesus que são marcados pelo amor às Escrituras. E cada palavra aqui importa, tá bom? Importa especialmente a palavra marcado, porque eu não estou falando sobre pessoas que eventualmente gostam da Bíblia, de pessoas que eventualmente até têm uma Bíblia em casa. Eu estou falando de pessoas, de seguidores de Jesus, que são marcados realmente, que são identificados. Aquilo que a gente comentou na semana passada sobre uma característica, uma marca, uma identidade. Pessoas que são conhecidas porque elas têm amor pela palavra. E aqui também amor pela palavra ou amor pelas Escrituras também são importantes. E a gente vai entender ao longo da nossa conversa aqui o porquê, tá bom? Então a primeira marca que a gente vai estudar, a marca que a gente vai olhar hoje, seguidores de Jesus são marcados pelo amor das Escrituras. Mas eu queria começar por aqui. Afinal de contas, qual que é o nosso real problema quando a gente fala das Escrituras, quando a gente fala da palavra de Deus? Na semana passada eu perguntei algo para vocês que eu já sabia a resposta. Quando eu perguntei para vocês qual daquelas marcas você mais gostaria de aprofundar em você, certeza que as 2 marcas que mais iam aparecer era conhecimento bíblico e oração. Que é 3, conhecimento bíblico, oração e missões. Por quê? De alguma forma,
talvez pareça que pode ser que não pegue bem alguém falar assim, falar, não, de conhecimento bíblico eu já estou bem, já tô tranquilo, posso me preocupar com outra coisa porque de Bíblia eu estou bem, quando as próprias escrituras nos afirmam que você conhecer Bíblia não é algo que você conhece, ok, beleza, como 1 mais 1 é 2 e daqui 20 anos 1 mais 1 vai continuar sendo 2, certo? Então talvez seja por isso, ou talvez a nossa rapidez em apontar que eu preciso conhecer mais das escrituras seja porque de fato a gente não conhece tanto quanto a gente pensa que a gente deveria conhecer. Nós como cristãos, a maioria de nós, 20 anos nas costas de igreja, 30 anos, 40 anos, isso não é uma faculdade, né? Uma faculdade você faz em 4 anos, só que você faz em 4, 5 anos indo lá todo dia, estudando todo dia, sentando na carteira todo dia, fazendo prova todo dia. E o nosso conhecimento das escrituras, embora a gente tenha anos de Bíblia, na verdade a maior parte do nosso tempo se resume a você pegar a sua Bíblia, vir com ela no culto, abrir onde o pastor está pedindo para você abrir, olhar lá aquilo que ele está pedindo e depois você fechar. Então, talvez por isso a gente sabe que a gente caminha com a Bíblia há muito tempo, mas não necessariamente significa intimidade com as Escrituras. E daí a nossa necessidade de falar, eu preciso conhecer mais sobre as Escrituras. Mas qual que é o nosso problema de verdade? Se a gente fosse considerar que, ok, precisamos conhecer mais sobre as Escrituras, o que nos impede de conhecer mais sobre as Escrituras? O que nos atrapalha? Porque, de certa forma, a gente não precisaria gastar esse nosso tempo hoje pela manhã convencendo a cada um de nós de que é importante o cristão conhecer sobre as Escrituras, certo? Na verdade, se tivesse algum cristão que falasse assim, não, eu não conheço muito sobre as Escrituras, mas eu acho que isso aí não tem problema, então na verdade a gente questionaria se a fé dele não está meio estranha, pelo menos, para dizer o mínimo. A gente entende isso, a gente sabe que essa é a palavra de Deus. Eu e você afirmamos que mais do que simplesmente ser um livro sacro para a gente, como é para outras religiões, esse livro que você tem diante de você é o seu manual, é de onde saem as orientações para a sua vida, é onde você está falando assim, eu quero viver de acordo com a palavra de Deus, eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Se eu decido que eu quero viver de acordo com a vontade de Deus, a vontade de Deus está expressa na palavra de Deus, então eu tenho que conhecer a palavra de Deus para viver de acordo com a vontade de Deus, entende? Não é uma dificuldade tão grande a gente entender que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas ainda assim parece que isso não é o bastante para motivar a gente a entrar de cabeça nesse negócio de conhecer as Escrituras. Tanto que todo começo de ano a gente tem aquelas resoluções que a gente coloca, né? E a maioria dos cristãos fala, esse ano vai, esse ano eu passo do dilúvio, esse ano eu vou conseguir um pouquinho mais para frente ali, aí ele vai com força de vontade, fala, agora vai dar, agora eu consigo. Mas quando chega ali, ele sai ainda do Egito, ele entra na terra prometida, mas quando chega o bendito do Levítico pela frente, aí ninguém resiste, aí não dá mais, e aí a gente mais uma vez deixa as Escrituras de lado, a gente desanima, e aí a gente vai deixar para o ano que vem para pensar de novo em conhecer mais a respeito das Escrituras. Por quê? Não faltam vídeos para a gente, certo? Na internet, de você encontrar material demais disponível gratuitamente, desde que você saiba pesquisar, porque tem muita coisa que é melhor você não ver, diga-se de passagem. Não faltam seminários, certo? A gente está numa cidade que tem seminário, ou seja, você pode chegar lá amanhã e falar, eu quero me matricular, você quer ser pastor? Não quero, mas eu quero conhecer mais sobre as Escrituras, então fazer alguma matéria que vocês tenham aí, e você faz isso. O que falta para a gente então? Talvez o problema não seja a gente entender a importância de conhecer as Escrituras, porque a gente entende a importância disso. Da mesma forma que se a gente perguntar quem gostaria de cuidar mais da sua saúde, é difícil a gente encontrar alguém que falaria assim, não, da saúde já estou cuidando bem, tá redondo, tá certinho, tá aqueles negócios que a nutricionista manda você comer, aquelas coisas estranhas todas. Normalmente as pessoas querem cuidar melhor da sua saúde. Normalmente as pessoas querem praticar uma atividade física, querem melhorar a sua alimentação, mas o querer não é poder, e aí a gente fica naquela coisa de que eu sei que eu deveria fazer, mas eu acabo não fazendo. Então, de novo, quando a gente fala sobre as Escrituras, o nosso problema não é saber que a gente tem que conhecê-la, a gente sabe. Não é a gente entender que como cristãos
esse aqui é o nosso alicerce, então a gente tem que saber onde a gente está pisando. A gente sabe disso, mas o que falta então para a gente conhecer melhor as Escrituras, para a gente de fato abraçar e internalizar, ser marcado pelo amor às Escrituras? Vamos falar um pouquinho sobre motivação. A gente tem duas formas de motivar pessoas que não estudam as Escrituras a estudá-las, certo? A gente pode motivá-la pelo medo ou pelo amor. Basicamente isso é motivação de qualquer outra coisa. Então você, por exemplo, pode substituir amor ali por vontade, e aí a gente pode entender que alguém é capaz de mudar os seus hábitos alimentares de duas formas, certo? Pode ser que um determinado dia ela acorda, ela se olha no espelho, ela fala, não está legal esse tempo do Espírito Santo, a gente vai ter que dar uma arrumada, dar uma ajeitada, e a partir de hoje eu vou começar a cuidar melhor da minha saúde, vou praticar exercícios físicos e assim por diante. Ou, o que acontece na maior parte dos casos, a pessoa sabe que não está bem na sua alimentação, que não está bem na sua parte física, mas vai levando, tem outras prioridades, tem outros problemas, até o dia que chega na frente do médico, o médico fala, é o seguinte, ou você muda ou você morre. E aí a partir daquele momento, o medo funciona como uma motivação melhor do que a vontade, do que o amor. Infelizmente, a gente é mais movido pelo medo, ou parece que o medo nos alcança melhor do que a vontade de fazer algo porque a gente sabe que a gente deveria fazer. De que forma que a gente poderia motivar alguém ao estudo pelas Escrituras pelo medo? Ou você pode substituir medo por outras coisas, como por exemplo, vergonha. Aquela ideia assim, de que você tem medo de que o professor da escola dominical pergunte alguma coisa para você, porque você não vai saber responder. Então você tem que conhecer as Escrituras, porque se alguém perguntar alguma coisa para você, você vai saber responder. Ou então, porque você está cansado de passar vergonha de quando, hoje o Domingos facilitou para vocês aqui, né? Tinha os textos aqui no Data Show, mas quando não tem, e o pastor falava em Abacuque, e aí vem aquele gelo na sua espinha, e você procura o índice para você saber se tem Abacuque na sua Bíblia, ou se você comprou a Bíblia errada, ou alguma coisa assim, e você tem que primeiro ir para o índice, para depois você encontrar algum livro na sua Bíblia. Ou então porque você passa por aquela pergunta de alguém falar assim para você, você já leu a Bíblia inteira? E aí você ter que dizer que não. Eu dou aula de ensino bíblico, então, para crianças de Fundamental 2, então basicamente eu dou aula de Bíblia para elas. O dia que elas descobrem que eu já li a Bíblia inteira, elas quase colocam um pedestal, quase pedem autógrafo, porque para elas é uma coisa impressionante que alguém já tenha lido a Bíblia inteira. Agora, se a gente sai de uma escola de ensino fundamental 2 e a gente vem para a nossa igreja, e a gente está falando de igrejas batistas, de igrejas que são tradicionalmente conhecidas por estudarem as Escrituras, certo? A maior parte das crianças que eu dou aula, por exemplo, elas são de igrejas que não têm escola bíblica dominical. E quando você conhece alguém de uma igreja, especialmente criança que não tem escola bíblica dominical, você percebe a falta que faz. A falta gigantesca que faz. Aquele negócio de confundir Noé com Moisés, aquela coisa toda, simplesmente por falta de conteúdo bíblico mesmo. Não é o nosso caso. Nós temos escola dominical, nós temos mensagens em que você abre a Bíblia, em que você estuda a Bíblia, mas ainda assim, se em igrejas tradicionais, como as igrejas batistas, presbiterianas e outras igrejas conhecidas pela centralidade das Escrituras, quanto por cento você acha das pessoas que estão ali já leram a Bíblia inteira? E isso é um problema para nós, concorda? Porque nós temos pessoas que estão falando que elas entregaram a vida delas para Jesus e que a partir de agora o objetivo delas é viver a vontade de Deus. Elas não estão falando de uma coisa, um desejo do tipo, eu gostaria de ser um cozinheiro melhor. Eu gostaria. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu gostaria disso, certo? Então, por exemplo, o Felipe manda muito bem na cozinha, certo? Eu gostaria de conseguir fazer alguma coisa além de macarrão, além de carne moída ou alguma coisa assim. Eu inclusive tenho um livro, Dona Benta, branco, já viram? Gigante, desse tamanho. Eu gostaria disso, gostaria mesmo, mas eu gostaria se fosse aquela coisa tipo Matrix, que você coloca o negócio aqui atrás, você coloca um CD e você aprende a cozinhar, sabe? Ou tocar piano, sempre quis tocar piano, sempre. Aquela coisa linda de você chegar aqui na igreja à noite, não tem ninguém, você sentar no piano, você começar a tocar alguma coisa. O que eu não quero é passar 20 anos estudando piano, entende? Então, na verdade eu quero, mas eu não quero de fato. Se eu quisesse
cozinhar de verdade, se eu quisesse ser um bom cozinheiro, sair da carne moída, eu precisaria fazer algo além do que simplesmente comprar um livro. Eu precisaria de fato me dedicar naquilo. Então, se nós estamos falando não de uma coisa elementar, ou de uma coisa, aliás, não de uma coisa periférica como cozinhar ou como tocar piano, mas de uma coisa central para as nossas vidas, que eu e você falamos que nós entregamos a nossa vida para Jesus e que a partir de agora queremos viver a vontade dele, então não é opcional para a gente conhecer as Escrituras. Conhecer as Escrituras não é a mesma coisa que ser um melhor cozinheiro ou não. Conhecer as Escrituras é a coisa mais importante das nossas vidas. Como que você pode ter certeza que você está se esforçando para viver de acordo com a vontade de Deus se você não conhece a vontade de Deus? E se isso que você está se matando para fazer, de repente você vai chegar diante de Deus e Deus falar, mas não era isso não era isso que eu queria de você não. Você fala, mas Deus, mas eu me matei. Então, mas eu deixei na minha palavra lá explicado o que eu queria de você. Entende? Conhecer as Escrituras não é opcional para nós como cristãos. E quando a gente começa a falar nesse teor, quando a gente vem nesse sentido, a gente consegue fazer aos poucos, você vai falando assim, aos poucos as pessoas vão baixando a cabeça, aos poucos a gente vai falando, não, é verdade, eu tenho que tomar vergonha na cara, eu tinha que conhecer melhor a Bíblia, não, eu tenho que, esse quer saber, esse ano vai, e aos poucos o pessoal vai ali. Só que é o seguinte, gente, esse tipo de motivação, a vergonha, não vai levar a gente longe bastante. A vergonha por não conhecer as Escrituras não é motivação forte bastante para você caminhar e para você se aprofundar no estudo das Escrituras. Sabe por quê? Porque quando você olha para as próprias Escrituras, não parece que é isso que as Escrituras fazem. Você encontra eventualmente pessoas sendo criticadas por não conhecerem as Escrituras, ou você encontra eventualmente pessoas sendo censuradas por interpretarem errado as Escrituras. Jesus, por exemplo, virou para os mestres da lei, para pessoas que conheciam as Escrituras, e ele falou, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. Então a gente encontra isso, mas de forma geral, não parece ser a preocupação da Bíblia colocar peso na sua consciência por você não conhecer as Escrituras. A Bíblia parece que vai muito mais por uma motivação de que, olha, você não sabe o que você está perdendo por não conhecer as Escrituras. Quem aqui durante a semana fez, aliás, quem fez a tarefa não, porque eu sei que todos vocês fizeram, né? A gente deu um desafio para vocês na semana passada de ler o Salmo de número 119, né? Sei que vocês leram, não vou nem perguntar essa parte, mas deixa eu mostrar algumas coisas para você. Durante o Salmo 119, assim como o Salmo 19, por exemplo, são salmos voltados para mostrar para a gente sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras, sobre a importância das Escrituras. Você lê o Salmo 119 inteiro, todas as páginas que compõem esse gigantesco salmo. Você em nenhum momento encontra o salmista falando algo do tipo assim, que vergonha vocês, filhos de Israel, não conhecerem a Bíblia. Quando vocês estiverem diante do Altíssimo e o Altíssimo perguntar em que página está Abacuque, que vocês não souberem, que vergonha de vocês, ele não fala isso. Ele não vai por essa linha de falar que vergonha por vocês não conhecerem as Escrituras. A linha dele é como eu tenho prazer em conhecer a palavra de Deus. Como eu queria que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus tivessem a oportunidade de experimentar ao menos aquilo que está aqui. Como eu gostaria que as pessoas entendessem a beleza dos mandamentos de Deus, a preciosidade das ordenanças de Deus. Como eu queria que as pessoas percebessem o quanto é profundo. Ou seja, em nenhum momento ele está preocupado em mostrar para as pessoas que é uma vergonha elas não fazerem. Ou seja, a motivação que a própria Bíblia nos traz para conhecer as Escrituras não é o medo, não é a vergonha. A motivação é o amor. Porque não tem como eu oferecer para você algo mais precioso do que a motivação que eu já estou dando para você. Quero voltar naquela nossa pergunta sobre a Ferrari. Como que eu posso motivar você a vir aqui à frente e pegar uma Ferrari de presente que eu estou dando ela para você? Eu não posso, porque eu não posso oferecer uma motivação maior do que... A Ferrari foi a coisa mais cara que eu pensei, tá, gente? Deve ter coisas mais caras, mas foi até aí que eu fui. É claro que a gente deve ter coisas mais caras, do tipo, olha, eu ofereço 1 bilhão para quem vir aqui à frente buscar uma Ferrari de 2 ou de 4 milhões. Mas a questão é, quando se trata da palavra de Deus, como que eu posso motivar alguém do tipo, olha, para quem lê Salmo 119,
na semana que vem eu vou dar o quê? O que eu posso dar de presente para alguém para motivar essa pessoa a estudar as Escrituras? De novo eu cairia no mesmo problema da Ferrari. A motivação é maior do que o presente, entende? Ou seja, não tem algo que eu possa te oferecer que seja mais precioso do que aquilo que as Escrituras já estão te oferecendo. Eu lembro quando eu era pequeno, sabe aquelas histórias da APEC, cartaz, né? Ia passando assim. Eu lembro até hoje uma história que a gente ouviu numa EBF, que era mais ou menos assim. Tinha um patrão, e esse patrão tinha alguns empregados. E esse, no final eu não sei como as tias conseguiam fazer a história durar tanto, porque quando eu conto dura 10 segundos já acabou. Mas ele chamava os empregados para entregar o salário deles, e ele falava assim: olha, eu quero fazer uma proposta para vocês. Quem quiser, eu vou entregar o seu salário como eu prometi, mas quem quiser, eu vou trocar o salário e vou dar uma Bíblia para vocês no lugar de salário. E aí tinha lá a mulher que cuidava dos animais. Ela falou: não, eu quero meu salário aqui, nada contra a Bíblia, mas tem, né, cuidar das crianças e tal. Aí o outro foi e pediu o salário dele também. Tinha um menininho na história, que o menininho falava assim: não, eu quero a Bíblia. E ele escolhia a Bíblia. E a história, alguém já viu essa história? Não? Esther já passou? Então, vocês lembram o que aconteceu quando o menino abria a Bíblia? O dinheiro dele estava lá. E essa é a droga da história, entende? É aí que a história perde a graça. Por quê? Porque no final a gente quer dizer algo mais ou menos assim: e o dinheiro está lá. O ápice da história é que o dinheiro estava dentro da Bíblia, e não que a Bíblia valia mais que o dinheiro, entende? Porque, de novo, a gente volta para o mesmo problema de qual que é a nossa motivação, ou o que Deus poderia fazer por mim e para você, para nos motivar a conhecermos a palavra dele. Se você acha que é exagero, se você acha que é algo do tipo que não faz tanto sentido, abre a sua Bíblia no Salmo 19. Se precisar ir comigo, você pode ir, gente, não tem problema. Salmo 19, não 119, 19. E para vocês eu peço 119, mas aí na minha vez eu leio 19, que é mais curto um pouco. Salmo 19, versículo de número 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Sabe quando a alma está cansada? Sabe quando você está cansado, mas é por dentro? Você toma uma ducha e não resolve, você vai dormir e não resolve, porque o negócio é aquele cansaço da alma, que alguém fala assim: meu, você precisa de férias. Aí a pessoa fala assim: não, na verdade você precisa tomar esse medicamento aqui. E o outro fala: não, na verdade o que você precisa o que a palavra de Deus fala? Você precisa de Bíblia. A alma está cansada, você precisa de Bíblia. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As suas ordenanças são verdadeiras e todas elas são justas. Aqui eu poderia ficar uns 5 minutos em cada versículo desse, tá? Mas eu quero pular para o versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o muito ouro puro. Entende o que o salmista está falando? Ele está falando que a palavra de Deus é mais desejável do que muito ouro puro. Isso foge da nossa realidade, então coloca assim: a palavra de Deus é mais desejável do que a Ferrari. A palavra de Deus é mais desejável do que uma viagem para onde você quiser, com limite no cartão para você comprar o que você quiser. A palavra de Deus é mais desejável do que isso. Por quê? Porque na palavra de Deus você descobre coisas que vão te trazer o tipo de coisa que o ouro puro não vai trazer. Você descobre o tipo de conforto para a alma que qualquer pessoa que tem um pouco de ouro puro sabe que o ouro puro não traz esse tipo de conforto para a alma. Mas nós temos isso diante de nós. Nós estamos com a palavra de Deus diante de nós. Então a pergunta de novo é: o que nós podemos oferecer como motivação que seja maior do que as próprias Escrituras? Para o salmista nada, porque as Escrituras já são mais desejáveis do que essas outras coisas. O que nós estamos falando então sobre estudo da palavra de Deus? Vamos pensar um pouquinho na prática, como que a gente faz isso.
3 coisas para você considerar, tá bom? Primeiro, a gente está falando de estudar a Bíblia e não de ler a Bíblia, certo? Qual que é a diferença? A diferença é que a gente tem algumas práticas na nossa vida cristã que elas, aos poucos, nos passaram a impressão que a Bíblia é um livro meio mágico, assim. Então não é no sentido só de que é a palavra de Deus, mas é um livro meio mágico. Quer ver uma coisa que sempre nos deu essa impressão? Aquelas caixinhas de promessa que a gente tinha, lembra? Uma caixinha, você abria lá, tirava o versículo, e aquele versículo, você lê aquilo, era como uma coisa que ia te, sei lá, sabe? Ia te dar a energia espiritual necessária para o dia. E o problema, é claro que você pode pegar um versículo ali, você pode encontrar ali o bastante para você passar o dia prostrado diante do Senhor. Mas a questão é, a palavra de Deus não é algo para você ler no sentido de que a simples leitura dela, de uma forma mágica, vai empoderar o seu dia ou a sua vida ou alguma coisa assim. Sabe aquele hábito, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 para os demônios irem para longe da casa ou alguma coisa assim? É disso que a gente não está falando. Ou seja, não é ler a palavra de Deus, não é ler a palavra de Deus que vai fazer alguma diferença na sua vida, é estudar, é diferente. Leitura é aquela coisa que você está simplesmente lendo aqui, e você está lendo Jeremias, carta aos exilados, e aí alguma palavra que chama a sua atenção, você lembra o que você tem que fazer daqui a pouco, e a sua mente começa a viajar. Quando você vê, você nem lembra onde você estava no texto, mas você está lendo, mas você não está estudando, entende? A palavra de Deus não vai fazer efeito nas nossas vidas por uma simples leitura, é pelo estudo. O que significa estudo? Significa você sentar na sua mesa, sentar na sua escrivaninha, ou que seja na sua cama, se você consegue fazer isso, mas você sentar com a palavra de Deus aqui, caderno aqui, caneta aqui, e você está estudando, e aquilo que você não entende, você para, e você vai atrás de entender o significado daquilo. Deixa eu recomendar algumas coisinhas para vocês. Uma delas o Domingos já fez, mas 3 coisas que podem te ajudar no estudo da palavra de Deus, tá bom? Primeiro, uma coisa que a gente tem hoje, que é muito comum, são Bíblias como essa, Bíblias de estudo, certo? Você encontra essa Bíblia em qualquer livraria, Saraiva, Cultura, em qualquer livraria assim, você encontra Bíblias como essa. Das Bíblias que a gente tem disponível em português para estudo, a Bíblia de estudo da NVI é a que eu acho melhor. Mesmo que você não goste da versão da NVI, as notas dela são mais interessantes. Então o que significa isso? O seu texto, para quem nunca abriu uma Bíblia em estudo, o seu texto é dividido em 2. Ele tem uma parte que você tem o texto, mas ele tem uma série de anotações, ele tem mapas, ele tem explicações de palavras. Então te ajuda a, por exemplo, você está lendo um salmo, e o salmo fala sobre o perverso, e você não entende ao certo o que é o perverso, a Bíblia vai te ajudar, uma Bíblia de estudo, a você ter melhores condições de compreensão, ok? Então essa é uma opção. Outra opção, aquela que o Domingos falou hoje, e eu não sabia que ele ia falar, mas eu trouxe a mesma Bíblia, a Bíblia da Mensagem. Qual a diferença de Bíblias como Bíblia Viva, Bíblia da Mensagem, a Bíblia na linguagem de hoje, para, por exemplo, atualizada, Almeida, NVI e assim por diante. Essas Bíblias não são uma tradução, ok? Elas são aquilo que a gente chama de uma paráfrase. Significa assim, a pessoa está explicando com as palavras dela, palavras que são mais fáceis da gente entender, aquilo que está no texto bíblico. Eu não recomendo muito o estudo desse tipo de versão isolado. Eu gosto de estudá-lo junto com uma tradução, entende? Então, por exemplo, se você lê um trecho, seja na atualizada, que é a versão que você usa, de 1 Timóteo capítulo de número 1, o problema é que às vezes algumas palavras a gente nem sabe o que significa, mas a gente está tão acostumado com elas que a gente já vai direto como se a gente soubesse. Quando você vem para uma versão como essa, ela te força a pensar que você não sabia na verdade o significado daquela palavra. Isso ajuda muito, é meio que um detox de leitura ali, sabe? Isso vai te purificando um pouco. O Eugene Peterson, que escreveu essa tradução, ele é uma pessoa conhecida como pastor de pastores, uma pessoa extremamente capacitada para fazer isso também. Por fim, eu queria recomendar esse livro para vocês, Como Ler a Bíblia, livro por livro, da editora Vida Nova. A gente tem alguns errinhos de tradução nesse livro aqui, às vezes não no português necessariamente, mas algumas referências às vezes um pouquinho, mas é pouquíssima coisa, tá? Mas esse livro faz o que? Ele coloca para você, por exemplo, Levítico, e aí ele te dá, Levítico é bom, né? Importante.
ele te dá algumas informações básicas sobre o livro, ele te mostra o esboço do livro, algumas coisas que você deveria prestar atenção na sua leitura, e aí ele começa a explicar o livro de Levítico para você. Então é uma coisa que te ajuda, do tipo assim, olha, quando você estiver lendo o capítulo 1, ele vai falar tal coisa, e aí você tem que prestar atenção, porque lá no capítulo 20, então um livro como esse te ajuda muito, tá bom? Eu gosto muito desse aqui, como ler a Bíblia, livro por livro, um guia de estudo panorâmico da Bíblia. Por que a gente está falando isso? Para ajudar você a lembrar que é mais do que ler a Bíblia, é você estudar. É você estudar, é isso que vai fazer diferença na sua vida. Não é simplesmente ler por ler. Coloca isso na sua mente, tá bom? Eu li um salmo hoje e graças a Deus aquilo deu uma... Tá, mas o que você entendeu desse salmo? Quais verdades bíblicas ficaram para você desse salmo? O que Deus falou para você? O que você tem que mudar na sua vida a partir da sua leitura desse salmo? O que você tem que continuar fazendo na sua vida a partir da... Se nada disso vai trazer mudança na sua vida, você está fazendo uma leitura mágica da Bíblia e não vai funcionar. Você só acha que você está protegido por alguma coisa espiritual, mas nem está, tá bom? Então não é ler a Bíblia, é você estudar. Segunda coisa, a gente precisa resgatar a prática de memorização das Escrituras. Perdemos isso, perdemos. Eu tive o privilégio, quando criança, fiz parte do Clube Euance. O Clube Euance é um clube infanto-juvenil em que a gente basicamente ganhava broche para decorar a Bíblia. É impressionante como determinadas coisas até hoje na minha mente ficam de coisas que eu memorizei quando era criança. Mensageiros do rei, né? Embaixadores, e assim por diante. E a gente não tem mais isso, né? A gente não tem mais isso. E qual que é o problema? O que a gente perde em não memorizar as Escrituras? Quando você memoriza as Escrituras, é quando você está fazendo aquilo que o salmista fala de guardar no coração as palavras para não pecar. Guardar não é você, eu guardo no sentido de que eu leio as Escrituras. Guardar significa eu de fato memorizo verdades bíblicas. Então, por exemplo, se você tem problema com problema de depressão, por exemplo, seja do mais grave ao problema do tipo, às vezes me vem uma tristeza e aquela tristeza me pega numa segunda-feira à tarde, aquilo é chato porque nem eu sei como eu estou daquele jeito. Aí você encontra versos na palavra de Deus falando, por exemplo, sobre a alegria que os cristãos têm, falando sobre, por exemplo, a fonte de alegria que o Senhor é. Quando você memoriza, você guarda no coração essas palavras, e a partir daí, no momento, eu garanto para você, no momento em que você estiver passando por dificuldades, aquilo volta. É tipo você ruminando alguma coisa, sabe? Aquela palavra que estava guardada lá dentro volta, mas para voltar, um dia aquela palavra tem que ter sido guardada dentro de nós. Nós precisamos, para que você consiga vencer batalha contra as tentações. Não adianta na hora da tentação, na hora que o bicho pega, na hora que vem aquela artimanha do tinhoso para você falar, não, agora eu vou parar e eu vou procurar a minha Bíblia e eu vou vir aqui na parte do fundo para ver o que fazer quando você tiver, esquece, já era. Ou a palavra de Deus está imediatamente acessível para você na sua mente, ou você não vai conseguir mesmo. Por isso a gente precisa voltar a memorizar a palavra de Deus, memorizar, guardar no nosso coração. Uma coisa interessante a respeito disso, sabe o discurso que Pedro faz em Atos 2, quando tem o evento de Pentecoste, né? Pedro ali é tremendamente ousado. Se você olha o discurso dele, ele literalmente fala mais de uma vez para os judeus, ele fala, o Cristo que vocês mataram, e literalmente ele acusa eles de terem matado Jesus. Esse Pedro de Atos 2, ele destoa bastante do Pedro de João 21, que é o Pedro que está fugindo de Jesus com medo. Jesus fala, Pedro, você me ama? Ele fala, né? É esse o Pedro do final de João, e o Pedro de Atos 2 é um Pedro que está pregando para 2.000 pessoas se converterem. O que aconteceu nesse meio tempo? É claro, descida do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença para que Pedro agora saiba interpretar as Escrituras, para que Pedro agora tenha ousadia no seu falar. Mas preste atenção, em nenhum momento o Espírito Santo inseriu Escritura dentro de Pedro. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo ajudou Pedro a interpretar as Escrituras que ele já conhecia, que ele já sabia. Ou seja, é claro que Deus nos ajuda, é claro que o Espírito Santo vai trazer a palavra para você lembrar, mas você está colocando palavra lá dentro para você lembrar?
A gente precisa, especialmente porque a nossa geração de agora em diante, ela é uma geração em que você não precisa mais decorar nada. A gente tem uma luta grande na escola porque existe um movimento que as crianças não precisam mais decorar tabuada, gente, tabuada. Então, daí por diante você não tem que decorar, por exemplo, o caminho, né? Põe no Waze, o Waze sabe como você chega. Você não tem que decorar mais o telefone das pessoas. Lembra disso, no tempo que a gente decorava? Eu sei até hoje o primeiro telefone que a gente tinha, que a gente falava hoje, se brincar, tem gente que não sabe nem o próprio telefone. Por quê? Porque está tudo guardado, você não tem que mais decorar as coisas. Mas isso, não se engane em ser inocente de não achar que este mundo que jaz no maligno prepara esse tipo de coisa para que eu e você percamos hábitos como o hábito de memorizar as escrituras, tá bom? Última coisa, meditar na palavra de Deus. Meditar é diferente de você estudar, é diferente de você memorizar, é diferente de você fazer yoga também, tá bom? Quem está dizendo com meditar? A gente quer dizer você dar um tempo para a palavra de Deus fazer efeito em você. Então significa você leu a palavra de Deus, você estudou aquilo, você leu com calma. Esquece esse negócio de falar, eu vou ler a Bíblia essa semana, de Gênesis a Apocalipse. Então você vai perder muito fazendo isso, tá bom? O capítulo está excelente. Tem muita coisa para você absorver em um capítulo. Então, você leu aquele capítulo, você entendeu, você estudou, você escolheu um texto ali para você memorizar. Então, começa a meditar naquilo. O que Deus quer te falar através daquilo? Por que Deus, que fez um livro desse tamanho só para mim e para você, quis colocar um capítulo como aquele? Quando você começa a meditar na palavra de Deus, gente, você entende coisas que antes não faziam o menor sentido. Por exemplo, por que tem Levítico na Bíblia? Levítico que passa capítulos falando o que você deve fazer com o mofo da sua tenda, né? E você fala, Deus, por que não tem mais página em Salmo, né? Por que não deu algum trechinho a mais para o Judas, coitado? Só tem um capítulo lá, falar de mofo em tenda, né? Aí quando você começa a entender a santidade de Deus expressa em Levíticos, quando você começa a entender um Deus que não aceita esse tipo de impureza casa das pessoas, aí você começa a entender que você está diante de um Deus diferente de quem você achava que você está. Se está na Bíblia, tem um porquê. Se está na Bíblia, é palavra do Senhor. Se está na Bíblia, aquilo faz alguma diferença na sua vida. É meditar, é você dar tempo, é você procurar a Deus e você falar, Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse a absorver, me ajudasse a entender, me ajudasse a guardar isso na minha vida. Salmo 119, versículo 97. Eu separei só um versículo de tantos assim que a gente encontra. Quanto amo a tua lei. E esse quanto aí é significativo, né? É mais do que falar simplesmente eu amo, mas é como eu amo, Deus, a tua lei. Como eu amo a tua lei. Nela medito o dia inteiro. Amor pela palavra do Senhor que marca os seguidores de Jesus. Eu quero terminar essa parte lendo para você o capítulo 2 desse livro, chama Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, onde ele está falando justamente a respeito disso, tá bom? E ele diz o seguinte: falai, Senhor, para que o teu servo escute. O vosso servo sou eu. Dá-me inteligência para que eu conheça os vossos ensinamentos. Inclinar meu coração às tuas palavras, às palavras da tua boca, nele penetre, qual orvalho, o vosso discurso. E essa é uma junção que ele faz de textos de Reis, de Salmo e de Deuteronômio. E aí ele começa dizendo o seguinte: diziam outrora os filhos de Israel a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, não nos fale o Senhor, para que não morramos. Não é assim, Senhor, não é assim que eu te rogo. Antes eu te rogo como o profeta Samuel, humilde e ansioso, eu vos suplico, fala, Senhor, porque o vosso servo escuta. Não me fale Moisés, nem algum dos profetas, mas falai-me vós, Senhor, Deus, que inspiraste e iluminaste todos os profetas, porque vós podeis, sem eles, ensinar-me perfeitamente, ao passo que eles, sem vós, de nada me serviriam. Podem muito bem proferir palavras, mas não conseguem dar o espírito. Falam com muita elegância, mas se vós os calais, eles não inflamam o coração. Ensinam a letra, vós porém explicais o sentido. Propõem os mistérios, mas vós descobris a significação das figuras. Proclamam os mandamentos, mas vós ajudais a cumpri-lo. Mostram o caminho, mas vós dai força para segui-lo. Eles regam a superfície, mas vós dais a fecundidade. Eles clamam com palavra, mas vós dais a inteligência ao ouvido.
Portanto, não me fale, Senhor Moisés, mas me fale tu, verdade eterna, para que não morra sem ter alcançado fruto algum, só se for admoestado por fora e não abrasado por dentro. Que não seja a minha condenação as palavras ouvidas e não praticadas, conhecidas e não amadas, cridas e não observadas. Falai, Senhor, pois o vosso servo escuta, porque possuís as palavras de vida eterna. Fala-me também para a consolação da minha alma, emenda da minha vida, também para o louvor e glória da tua perpétua honra. Que Deus nos dê esse tipo de meditação na palavra do Senhor, de quem anseia ouvir a palavra de Deus, de quem tem diante de si a palavra de Deus e de quem tem condições de a partir de então, a partir da palavra de Deus, declarar como salmista: como amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite.